muito bem-vindos ao quarto episódio de É Isso Mas Não. Eu sou o Gaspar e do meu lado tenho o Placo. Hoje temos um episódio muito especial. Vamos ter a nossa primeira convidada. Olá, Olá! Margarida. Oi, oi! Podes-te apresentar? Claro. Então, olá, pessoas que estão a ouvir. Sou Margarida, tenho 22 anos, estou no último ano do meu curso, que é Engenharia de Materiais, na FCT. Moro assim um bocado entre a Azambuja e o Monte da Caparica, como o Placo, e é muito isso, não se passa muito mais. E tu também és uma apaixonada por leitura, não é? É isso que me Ahm, traz aqui hoje. e é isso que traz aqui hoje. Placo, se calhar também fazemos a promoção. Sim, sim, sem dúvida. Bom, maltinha, se vocês quiserem descobrir mais sobre o trabalho da Margarida, basta irem visitar ao Twitter em ictus_book, no Insta em ictus_pictures e no site ictusbookcorner.wordpress.com. Seja como for, nós temos os links os perfis na descrição do vídeo, no YouTube e eventualmente nas nossas redes sociais também, caso queiram ter um acesso mais direto. Bom, mas em relação ao episódio, Margarida, leitura. Qual é que foi a tua primeira experiência que te lembras com leitura? Ahm, Em criança, eu tenho sempre esta imagem de o meu pai, e a minha mãe às vezes, mas muitas vezes o meu pai, me ler livros antes de ir dormir. O, tipo, foram muitos mesmo. Mas o que me marcou mesmo mais, e que eu falei dele até recentemente com o meu pai, foi Constantino, Guardador de Vacas e de Sonhos, de Alves Redol. Ah, muito, muito à toa, mas sim, todas as noites o meu pai lia-me um capítulo, eu já estava a dormir antes do capítulo acabar, e é isso. Depois disso, houve aquele que poderá ou não ser o meu livro preferido de todos os tempos, mas não tenho a certeza. Foi o primeiro livro que fui eu que li sozinha, O Príncipezinho. Ah, Eu ainda nem sequer sabia ler como deve de ser, só sabia juntar letras, fazer sons. E primeira vez que li não percebi praticamente nada do que é que estava a acontecer, mas sim, foi o Príncipezinho. E é um livro que leio quase todos os anos, porque sinto que cada vez que eu leio me traz algo de diferente e me traz também a memória da primeira vez que li um livro sozinha. Uhum. Não, agora também te falaste sobre algo muito interessante, que é o facto de lermos livros várias vezes. Ahm, e o quanto isso, cada vez que nós lemos, ah, parece sempre uma vez nova, mesmo que já o tenhamos lido 5 ou 6 vezes. Mas a verdade é que nós conseguimos sempre extrair sumo, não é? Sim, E sim, de certa principalmente se forma for um bom vai-nos livro. enriquecendo mais, mesmo que seja sempre o mesmo livro, mas só pelo facto de nós, às vezes, lermos as palavras de forma um pouco diferente, ou com uma perspectiva, ou com uma experiência diferente, hum, é quase como uma coisa nova. Hum, já que estavas a falar da tua infância, Eu. hum, lembras-te como é que, pronto, depois de se calhar começares a ler, quais foram, assim, os tipos de livros que te mais interessaram? Portanto, qual era mais ou menos os temas? Ou tu lias um pouco tudo? Eu li um bocado de tudo o que as crianças liam, em geral. Durante muito tempo li só por ler. Não era uma coisa que eu adorasse propriamente tanto quanto adoro agora, mas passava o tempo, pronto. E sei lá, esta coisa apática que tinha com a leitura acabou com o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Eu tinha o quê? 16 anos, se calhar menos. Tinha menos, já nem sei. Mas pronto, depois de ler todas aquelas coisas que se lê, sei lá, Uma Aventura e os livros de Harry Potter, que agora odiamos coletivamente a autora, não é verdade? Mas sim, sim, sim. Uau. ah,
Mas pronto, Quem diria, né? tendo em conta aquilo que ela escrevia, quem diria, é verdade, mas pronto. Sim, sim. Depois de ler essas coisas todas, eu acho que acabei por não sentir muito do que vinha dos livros, eram só livros. E assim que li, o primeiro livro que li de Saramago, foi como se de repente eu percebesse que livros não eram só livros, era arte e conseguiam mandar mensagens e fazer-te sentir coisas e dar-te experiências que não poderias ter na vida real e é entrar em mundos completamente diferentes ajuda-te a ganhar pensamento crítico de certa forma, porque te abrem as portas a coisas que não podes experienciar. Portanto, a partir daí houve uma transformação, vá, Sim, sim, sim. do que se calhar era do que tu vias como livros e passaste a ver como um mundo que tu podias explorar, viajar, conhecer. Sim, completamente, completamente. E sei lá, desde aí que comecei a ler muito mais ativamente e não só para passar o tempo, mas ver quais é que eram as mensagens que estavam por trás dos livros e o que é que será que o autor queria dizer com aquilo, que eu penso que será a maneira como uma pessoa já mais, sei lá, adulta iria ler um livro. Uhum. Já que falas nisso, sobre como isso te transformou e como tu realmente começaste a ver as coisas de outra forma, tu achas que ao ler ah, tu acabas por te tornar uma pessoa melhor? Achas que isso colabora dessa forma? Não necessariamente. Podes ler muitas coisas e não retirar nada do que estás a ler. Eu acho que ler só ajuda alguém que esteja receptivo a aprender alguma coisa à partida e não só estar a ver coisas porque existe muita arte e muitas coisas de bom no mundo e existem pessoas más na mesma, não é? Ou pessoas que não são assim tão boas na mesma. Acho que é só mais uma maneira que há de aprender alguma coisa. Portanto, no fundo, é sempre preciso espírito crítico, porque sem o espírito crítico, mesmo que Sim, tu leias muito, isso não quer dizer que tu realmente vais não sei se é. trazer a informação boa, não é? Não sei se é necessariamente ter espírito crítico, eu acho que é só estar disponível para que os Ok, livros te estar tragam mais alguma coisa. receptivo, não é? Sim, sim, sim. Uhum. Mas de certa forma também ler, se calhar acaba-te, não em todos os casos, mas se calhar em muitos, acaba por te tornar mais compreensiva, mais receptiva a outras coisas, não é? Lendo Sim, histórias de outras pessoas, de outras culturas, tu se calhar também, em relação à parte de compreenderes outro, acabas por receber um pouco disso. Mas, como eu disse, não em todos os casos, porque também vai depender muito do que tu lês, porque há livros que se calhar não têm muito desse contexto de compreender outro, etc. Portanto, sim, depende muito também do que tu lês. eu sinto que Mas a maior pessoas, né, parte de que escreveram fazem isso. livros. O quê? O quê? Não sei, eu acho que tive aqui um pequeno corte na ligação, mas eu ouvi dizer que houve más pessoas que escreveram livros, não é? E que tinham más Sim, intenções, claro, ou que se calhar pensavam que eram boas, não é? Mas se fores ver a minha luta do Hitler, lá está. não vais ler como Pronto, sendo lá uma está, obra de exatamente, arte, não é? mas ajuda-te a ter perspectiva na mesma, acho eu. Exato. Sim, de Sim, sim, certa sim. forma, mesmo do mal, tu podes sempre tirar algo Tirar algo bom. bom, Não que tu exatamente. tires a mensagem do livro, mas pelo menos tiras a mensagem que aquilo está errado, de certa forma. Portanto, mesmo maus livros, tu podes aprender de alguma forma, mesmo que não seja, se calhar, a forma mais perfeita, ahm, mas sempre podes tirar alguma coisa. Portanto, o que tu tiras depende muito de ti. Não é Muito, muito, porque sim. um livro E a tua diz vontade. que tu vais tirar exatamente aquilo que o livro diz. O livro pode dizer isto e tu podes tirar outra coisa completamente
Sem dúvida. diferente, não é? E acho que é. E era, e era mais isso que eu queria dizer com espírito crítico, de tu leres algo, mas não dares logo aquilo como um facto e de ires Pensar, pensar não é? sobre aquilo e ires tomar uma decisão sobre se aquilo é uma informação que tu consideras válida ou não consideras válida, e só por esse processo todo tu já estás a pensar, já estás a criar conceitos, etc, não é? Sim, sem dúvida. Sim, sim. Olha, agora tinha aqui algumas curiosidades para ti. Força. Ahm, posso? Uma delas é, tu lês mais durante o dia ou lês mais durante a noite? Como é que tu te sentes melhor? Depende imenso. Os meus hábitos de leitura não são estáveis, mas agora, o semestre acabou, tenho lido mais durante o dia. Gosto muito de fazer uma coisa que não tenho feito tanto, que é acordar e ler durante um bocado antes de sair da cama. Mas também gosto muito de, antes de ir dormir, ler um bocado. Mas, como disse, não é uma coisa que seja propriamente estável. Depende muito do que está a acontecer. Por exemplo, se for uma altura em que tenho muitos testes ou trabalhos, faculdade em geral, eu costumo simplesmente, ok, estou farta do que estou a fazer, vou ler durante um bocadinho. Mas sentes que, por exemplo, tu de dia consegues ser mais produtiva a ler ou achas tanto dia como noite a tua capacidade de ler é a mesma coisa? Acho que acaba por ser a mesma coisa. É só uma questão de tirares as outras distrações que hajam na tua vida. Se fores uma pessoa que tem todas as notificações do telemóvel ligadas, todas as internets ligadas, se Claro que é complicado. não tiveres, se tiveres pessoas à tua volta, acaba por ser complicado, seja para ler, seja para o que quer que se for. Até para ti Estás, emergeres, né? Dentro do sim, livro. estás parado a fazer alguma coisa, que é algo que um livro requer. Um livro requer que tu pares e prestes atenção ao que está a acontecer. Exato. Sim, isso até é uma ótima dica para quem também agora ouve e pronto, lê ou pensa ainda ler. No caso de irem ler, desligarem-se de um pouco de tudo, não é? Apesar de algumas vezes ser muito complicado, mas tentar ao máximo, abstrair-se de outras coisas e realmente concentrar-te naquele momento para que tires o melhor proveito, não é? Sim, era o que eu ia dizer, até porque Uhum. se não estiver parado para reter o que está a ser dito no livro, não se vai tirar tudo aquilo que se podia tirar. Exatamente. Olha, outra questão. Ah, hoje em dia, os e-books são cada vez mais populares. E eu ia-te fazer a pergunta de: tu ainda és muito adepta dos livros físicos ou já te converteste um pouco aos e-books? Eu sou adepta, serei sempre adepta de livros físicos. Para mim é muito complicado estar a prestar atenção a um livro em forma digital. Eu preciso de ter uma coisa à minha frente para agarrar. As únicas circunstâncias em que leio livros digitais são quando são livros, por exemplo, que me são enviados por editoras, que seria mais caro para eles enviarem-me uma cópia física do livro, até porque estou em Portugal e não é como se fosse barato enviar um livro dos Estados Unidos ou de onde quer que seja para mim. Mas pronto, essas são praticamente as únicas circunstâncias em que leio livros digitais. Principalmente se gostar de um livro. Para mim é muito complicado não ter uma cópia física de um livro se gostar dele. Por exemplo, o Diário de Anne Frank, acho que foi o primeiro livro que senti isso, li da biblioteca e agora não tenho nenhuma cópia física do livro e causa-me um bocado de transtorno porque não só estamos a mostrar que amamos alguma coisa, que este pedaço de arte pertence-me a mim, ah, como, por exemplo, se o autor estivesse vivo neste caso, que aconteceu recentemente com um livro do Richard Zimmler, como é que é? Aurora, Princípio
Nem me lembro do nome do livro, que horror. Ah, se eu me lembrar, depois digo-vos, mas que eu li, é provavelmente um dos meus livros preferidos dele e não tenho a cópia física porque também li da biblioteca. Sim, isso ter um livro físico, também acaba por exemplo, o facto de tu poderes pegar nele, cheirar as páginas novas, mesmo o facto de tipo comprares livros, teres na tua prateleira, tudo isso é uma experiência que tu perdes com os e-books, não é? Portanto, não é bem a mesma coisa, apesar dos e-books ser uma forma muito mais fácil de tu se calhar ah, leres livros, porque não precisas de os comprar fisicamente, nem de ocupar espaço fisicamente. Mas acho que há todo aquele ritual de leitura que se perde um pouco e que depois, pronto, aí faz falta teres realmente um livro físico. É mais uma experiência que tu perdes, se calhar, não é? Se calhar acho que era mais por aí. Lembrei-me agora do nome do livro, o Guardião da Aurora. Guardião da Aurora. Recomendo, pessoas, recomendo. É um excelente livro. Chorei. Eu não choro facilmente com livros, chorei. Mas sim, concordo com o que estavas a dizer. E não só isso, mas estares a ler um livro digital cria como que uma certa separação emocional, acho eu. Não sei se funciona assim para toda a gente, mas para mim, a estar a ler uma coisa em formato digital, quer seja num computador ou num telemóvel, há com que uma certa separação emocional do que está a ser lido. Parece que o livro não está ao teu lado, não é? Uhum. Uma questão já agora. Toda a gente diz: eu não preciso de ler o livro porque vou ver o filme. Pronto, já estou farta de ouvir isto. Fartíssimo, imagino. Então, para as pessoas que dizem isso e ainda pensam isso que estão a ouvir, não é? Uhum. Porque é que vale a pena realmente ir ver o. Aliás, realmente vale a pena ir ler o livro. Como pessoa que ama de igual modo cinema e literatura, Exato, ainda mais. ah, eu acho que eu sou adepta de fazer as duas coisas. O que ler um livro primeiro pode trazer é conhecer o material a partir do qual o filme foi feito, porque muitas vezes é mais fácil ter um mau filme, uma má adaptação, do que o material com Uhum. Original ser mau. original ser mau. Só porque há muita coisa que vai para uma adaptação. E pronto, por exemplo, há livros que já foram adaptados 100 vezes. O Mulherzinhas, há tipo 6 adaptações diferentes. 1984, há 4 adaptações diferentes. E cada uma traz coisas diferentes, porque a pessoa que está a adaptar, o realizador, não leu o livro exatamente da mesma maneira. E é isso que faz do cinema uma coisa diferente, principalmente quando é adaptação, porque apesar de ser o mesmo material de origem, nós vamos ver precisamente aquilo que o realizador ou a pessoa que escreveu o screenplay ah, tem, tem na cabeça. Eu não sei dizer isto de outra maneira agora. Não, sim, Sim, acho sim, que sim, disseste estou bem. a pensar. Cada pessoa lê um livro de uma maneira diferente e isso depois vai se reverter no filme. E de modo a que seja muito mais direto, é muito mais fácil ser algo direto lendo diretamente do livro, porque não estamos a ler uma interpretação de uma interpretação ou a ver uma interpretação de uma interpretação, é a nossa própria interpretação. Uhum, Pronto. concordo. Outra coisa, tu há bocadinho, quase no início do podcast, tu mencionaste pensar e conseguir compreender o que é que o autor quer dizer no livro. Sim. Isso imediatamente levou-me para uma aula de português do secundário, não é? Força. Acho que como qualquer Ana pessoa que Paula pense Barão nisso, não é? Forever. Exatamente. Oh, é. Shout out Ana Paula Barão. E
o que é que tu achas, onde é que tu achas que o ensino português, na generalidade, não é? Não há nada em específico, acaba por, de certa forma, falhar na, a dar o hábito de leitura e o querer ler aos portugueses? Achas que há alguma coisa específica? Achas que há uma coisa mais geral que devia ser alterada? Ou achas que não falha de todo e achas que está bom e as pessoas é que estão mal? Qual é que é a tua opinião nisso? Claramente falha, Pronto, ok. porque temos a maior parte das pessoas a dizer que clássicos, isso é horrível. Nunca mais vou ler um livro na vida assim que sair da escola. Tipo, Exato. ah, agora, o como para mim é difícil de identificar porque eu sempre adorei aulas de português, mesmo antes da Ana Paula Varão, que nós os três podemos dizer melhor Digamos. professora, Uhum, concordo. mas, mas para mim sempre foi uma disciplina que eu gostei, porque estavam basicamente a pedir para fazer uma coisa que eu já por si gosto de fazer. Mas Exato. percebo que para uma pessoa que não tenha tanta vontade de pegar num livro, seja uma coisa mais complicada. E eu acho que uma abordagem podia ser dar a opção de escolha dos livros que se podem ler ou simplesmente mudar de livros, que eu não sei se isto é controverso. E eu Sim, percebo que sim, seja, sim. porque aquilo que se faz em português de secundário e português de sétimo, oitavo e nono é pegam-se naquilo que é o canon da literatura portuguesa e Exatamente, sim. mostram todo o canon da literatura portuguesa. E a partir daquilo tu depois consegues ler outros livros e ter termo de comparação e perceber se alguma coisa é de facto bom ou poderá vir a ser um clássico daqui a 50 anos ou se não é. Mas, entrando na cabeça de um Sim, adolescente, percebo que é muito complicado tu estares a dizer: "Vais ler isto, porque és obrigado a ler isto e vais ter de analisar Ficas aquilo que obrigado a nós ler. queremos que tu analises e se a tua opinião for E não diferente, percebem, não é? se a tua opinião for diferente, não conta". E pronto, Pronto, exatamente. limita muito, não Se é? tens negativa Acaba no por. teste. limita um bocado, sim. Porque. Tens gatinho na testa, não? Não, mas disseste isso, disseste que realmente eles tentam dar o canon, mas se calhar se formos a ver, será que é a melhor forma de tu introduzires uma pessoa a ler, introduzindo-a logo ao canon, logo ao grosso? Estás a ver? Sim, Acho estou a que perceber. para um Não. jovem, Sim, sim, se sim. calhar havia coisas mais. E há jovens que até gostam muito, mas o facto de não haver essa liberdade de tu poderes escolher outro tipo de obras, não é? Porque recordo, no programa de português, a única liberdade vá que nós temos em termos de obras Contrato de leitura. é o contrato, sim, em que tu lês um livro que tu escolhes, quer dizer, que tu escolhes, pelo menos a maior parte das vezes, sim, porque Sim, sim. acho que nós tivemos um ano em que Tivemos um que tínhamos eram livros que muito. escolhíamos, mas tinham que ser aprovados, não era? Ou uma cena assim qualquer. Era uma Mas coisa pronto, assim. de resto, são livros que tu supostamente escolhes e que vais apresentar. Mas é a única medida, a única medida que eles realmente têm que dão alguma liberdade de escolha. Só que mesmo nessa medida tu não tens um grande acompanhamento. Portanto, Não. medidas com escolha, mas com acompanhamento não há muitas. As obras que tu dás realmente, são obras que, pronto, são obras que todos dão, independentemente se tu gostas, se não gostas, se é o teu estilo, se não é o teu Sim, estilo. foram as obras Mes que os nossos pais deram. Exato. E por Exatamente. um lado percebe-se a importância histórica, não é? Percebe-se essa parte de é uma obra importante, é uma obra que faz Claro, parte de claro. toda a tua cultura, etc. Mas por outro lado, se não resulta de estarmos a dar sempre a mesma coisa, porque é que continuamos a fazer o mesmo, não é? Se calhar se começássemos a dar mais alguma liberdade literária e se calhar mais para a frente até poderíamos, se calhar em vez de darmos 3 ou 4 livros obrigatórios, dávamos menos e os que dávamos menos dávamos livros mais diversificados, não é? Porque Sim. se tu fores a ver, os livros que se dão também andam muito à volta do mesmo estilo. Quer dizer, há estilos.
diferentes, mas não vês estilos muito diferentes. É isto que eu quero dizer. Eu Não vou vês, ver por ser exemplo, assim honesta. um sci-fi, uma cena assim. Que livros é que nós demos? Eu já nem sei. Demos o Memorial do Convento, Adoro Saramago. demos Frei o, Luís de Souza, o Frei Luís de Souza, Ah, demos, os Lusíadas. Maias, demos os sim. Lusíadas, A mensagem. demos a mensagem de Fernando Pessoa. E hum, agora já Pronto, mudou, acaba mas sempre sim. por. Não sei, eu não sei se concordo contigo de serem todos os mesmos géneros, porque pronto, eu não acho que Cesário Verde tenha o mesmo género que Fernando Pessoa e que Camões, por exemplo, em poesia. E não acho que Saramago seja sequer parecido com essa de Queiroz, não acho. Sim, Mas sim, sim. concordo que, não sei, eu acho que não são. E com uma pessoa que lê esses autores de livre vontade e que já leu outros livros desses autores, consigo tipo comparar o, a maneira geral como eles escreviam. Mas pronto, mas concordo no se calhar dar mais escolha ou escolher outro tipo de livros. Eu uma vez ouvi alguém dizer que sabemos que há um tipo de livros que é muito mais successful, como é que se fala português? Bem Bem sucedido, assim sucedidos, ok. mais atrativo, vá, diríamos, não Sim, sei, não consigo. para, para adolescentes, que é Young Adult. Se vocês forem uma FNAC ou uma Bertrand, há uma parte que vai aparecer YA Uhum. e é um tipo de livros que apesar de teres ficção científica, teres literary fiction, teres todos os tipos de géneros, são, em termos de marketing, dirigidos a adolescentes. E Uhum. a maior parte deles, adolescentes adoram. Tens os primeiros que apareceram dentro do género foi o Twilight e os Sim, sim. Hunger Hunger Games, talvez? Games. Sim, sim. O que é Não, mais? Pronto, e esses livros todos. E sabemos que esses livros, ah, dentro de aquela a geração, não, mas dentro daquelas idades, são muito mais bem-sucedidos. E seria uma boa maneira de levar leitura para as escolas em vez de estarem a impingir clássicos. concordo plenamente. E isto não era querer dizer que íamos retirar os clássicos, mas pelo menos começar por, Exato. se calhar, Mais um. apresentarmos um desses livros, por exemplo. Acho que iria, se calhar, mudar um pouco. Acho que os alunos em geral iriam sentir-se mais motivados, tanto pelo conteúdo do livro como sendo uma coisa mais. ah, eu não quero dizer mais fácil, mas mais Eu diria mais relacionada com a idade relatable, deles. não é? Exato. Exato, exato, era isso. Era mesmo isso que eu queria dizer. E não é retirar os outros, mas é incorporar um novo estilo. Que se calhar dê melhores resultados e que depois permita tu dizeres: ok, estes livros fizeram com que ele se realmente interessasse um pouco mais, e depois a partir daí, ah, se calhar aquela pessoa acabou por pegar em muitos outros livros que não eram do mesmo estilo, mas quando tu começas a ler, acho que tu, quer dizer, em muitos casos tu não começas sempre pelo teu estilo que depois, anos mais tarde, tu vais estar a ler, não é? Se calhar Sim, quando sim. começas a ler como tu disseste, uma aventura, os cinco, Harry sei Potter. lá, é Harry Potter, Hunger Games, Twilight, etc. Portanto, acho que é mais por aí. É se calhar começar com algo mais específico para aquela idade, de modo a Precisa atrair scale, não mais é? pessoas. Mas isso em geral, e desculpa estar agora a parar-te, mas é uma coisa que acontece no ensino em geral, que é queremos introduzir coisas que muito provavelmente exigem uma maturidade superior daquela que os alunos têm. Uhum. E não só em português, mas, por exemplo,
física e Filosofia, matemática. não? Eu não sei, eu adorei filosofia. Sim, Eu por mas acaso eu também também, por gostei exemplo, bastante. mas eu sinto que há muita gente que com aquela idade não faz a mínima ideia de, pronto, da importância, não é? De certa forma. Pronto, de facto depende de pessoa para pessoa, mas eu acho que em geral abordam as coisas sem explicar os básicos primeiro, ou Uhum. explicar de forma mais fácil primeiro. Ou porque é que é importante, não é? No fundo, qual é que é realmente a importância, não é? Ou qual é que é as Sim, sim. aplicabilidade, hum, das coisas, não é? Que estamos a falar. E voltando a isto dos Twilights e coisas, eu acho Uhum. que, por acaso, o que o João estava a dizer, de depois manter alguns clássicos, era depois mais fácil de explicar porque é que esses clássicos tinham tanta importância, porque fizeram Exatamente. com que este outro método aparecesse depois e Exato. tudo mais. Acho que sim. Eu até há 5 segundos atrás não sabia se era de acordo com isto, mas o João vendeu uma idea. Vendeu a ideia, pronto, está feito, está feito. Acho que acho que seria mais interessante, mas pronto, neste momento, continuamos com este programa e vamos Pronto, ver no que isto vai dar. e Mas ver onde é que vai, não é? eu acredito que no futuro eles mudem alguma coisa, O programa não porque é tem que igual mudar. ao nosso. Já mudou um Sim, pouco, sim, desculpa. mas a ideia é a mesma, não é? Sim, eu Também. Ok. queria dizer em termos de livros continua não há aquela introdução, mas sim, este programa já alterou bastantes coisas em relação Sim. ao que nós tínhamos. Olha, também tinha aqui outra coisa muito interessante para falar. Hum, Visto que tu és uma book blogger, ah, eu queria também falar um pouco sobre a importância destas pessoas, né? e, e o porquê que se calhar não se dá mais valor aos book bloggers como uma referência para a escolha de livros e porque é que as pessoas se calhar continuam a, quando querem ler um livro, vão tipo aos best-sellers e vão tipo escolher os mais vendidos, não é? E queria também ressaltar aqui um pouco realmente desta importância de o facto de tu seguires pessoas que fazem reviews a livros, etc., te dá uma abordagem muito mais específica sobre os livros e que se calhar permite-te que tu, ao escolheres um livro, esse livro, em princípio, tenha muito mais chance de ser um livro que te interesse do que se calhar dizes aos best-sellers e olha, este livro parece ser interessante, não é? Não Ok. sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Tenho. Estava a pensar agora enquanto estavas a falar. Ahm, eu acho que, de facto, é mais fácil acabares por gostar de um livro se for introduzido por alguém que faz estas críticas, quer seja por blog, quer seja agora como fazem no YouTube. É toda uma cena, Uhum. é toda uma zona do YouTube. Não sei se vocês já foram apresentados a isso. Ah, Não, por acaso não, mas chama-se imagino. chama-se Booktube. O YouTube tem tudo, portanto. Exato, exato. Mas eu acho que a grande diferença é que nestes blogs tu consegues ter noção de um modo geral de quais são os livros que a pessoa gosta, para além daqueles, e ficas mais ou menos com noção da personalidade da pessoa, e se tu te identificares com isso, provavelmente vais gostar dos livros que a pessoa gosta também. Enquanto Uhum. que quando é uma lista top 10 best-sellers, tu não sabes quem é que o está a escolher, não sabes qual é que é o tipo de gosto literário que a pessoa tem, não sabes como é que é a personalidade da pessoa e é muito mais difícil depois encontrares um desses livros que vais gostar. E depois é um aglomerado das coisas mais vendidas. E tu não tens necessariamente de identificar que simplesmente com uma coisa por ser o mais vendido que há. Nem quer dizer que por ter mais vendas seja um grande livro, não é? Também é Não, outro ponto que não costuma ser verdade até. sim. Pronto. Mas também pode acontecer ao contrário. Eu lembro-me de 2 livros que escolhi por causa de pessoas que fizeram críticas, que foi o Outlander, Uhum. Uhum, que acho que há uhum. uma série, não há? Acho que é uma Sim, sim. série assim. Odiei, li um capítulo e foi tipo, isto não é para mim. Mas pronto, isto sou eu que fiz uma decisão momentânea e correu mal.
Uhum. E foi A Discovery of Witches. Que eu odeio livros com coisas paranormais. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça de agarrar nesse livro. Pois. Mas, Se mas calhar foi pronto. alguma É, curiosidade de tipo, Sim, vou dar também de alguma explorar, não hipótese. é? não, Exatamente, mas exatamente. eu também. Pronto, vai outra vez de encontrar aquilo que eu estava a dizer. Eu ignorei um bocado todos os outros gostos que a pessoa que os estava a recomendar tinha e no meu Pois, cérebro não fez tipo conexão com se calhar não vou gostar. Mas, por exemplo, já houve pessoas a dizerem que tinham agarrado em livros de Saramago para a minha causa e que adoraram. E eu fiquei tipo, sim, sim, bom trabalho, é para isto que eu faço isto. exato. Para pôr pessoas a ler Sim, eu acho Saramago. que sim, acho que aí é quando tu realmente sentes que fizeste alguma diferença, não é? Que houve uma pessoa que foi ler o que tu puseste, se Sim. identificou, ficou motivada a ler e depois, e depois pessoalmente diz olha, foi por causa de ti que eu li, quer dizer, acho que sentes uma realização, não é? Pois, pois. Principalmente Muito quando grande. são de outros países que tu achas que provavelmente nunca lhes ia passar pela cabeça ler coisas que são nossas, Saramago. de maneira. Uhum. Não sei. Sei lá, porque nós. Há muito esta coisa da leitura em Portugal, acho eu, de não darmos valor aos escritores que temos. Eu não sei, eu sinto que a maior parte de escritores estrangeiros até têm melhores recursos económicos, monetários, financeiros na sua própria vida, enquanto que um escritor em Portugal, a menos que seja daqueles mais comerciais, não Sim, tem, não tem Pois. não propriamente. tem grande reconhecimento. Não, não. E que No Sabe, vai mas eu ao. acho Diz, que. desculpa. Diz. Espera aí, quem é que diz? Tu diz. Ok, eu só ia dizer que isso é uma coisa muito portuguesa, de desvalorizarmos a nós mesmos, não é? E acharmos que somos uns coitadinhos e uns pequeninos da Europa, não é? É o Mas típico. eu acho que também depende, porque, por exemplo, as pessoas, por exemplo, valorizam muito futebolistas, estás a ver? Era o que eu ia Pronto, dizer agora. exatamente. Exatamente. Mas Também se tu depois fores a tem, não é? pensar ah, em escritores, tirando se calhar só mesmo aqueles grandes, que é tipo uma Os ínfima. comerciais, portanto. É, exato. É, Exato. existe muito pouco, não há essa cultura. Acho que é uma falta de cultura de valorizarmos artes, Arte e cultura. porque não é Sim. só com os escritores, é com Claro, muitas claro outras que não. coisas, com Cultura de modo geral. atores, Sim, pintores, sim, teatro, sim, não é? cultura de Por modo exemplo. geral. Sim, sim, E sim. isso é uma representação logo à partida de porque é que a nossa cultura em Portugal está como está e porque é que depois nem 1% 1%. temos e porque é que ninguém liga à cultura, porque realmente Exatamente. não há essa cultura. E Exatamente, isso é muito triste, porque temos pessoas com muita qualidade em muitas áreas. Porque nós, se nós disséssemos, epá, nós não ligamos porque ninguém faz nada de jeito, mas Pois, mas não, não é Mentira, verdade, não nós é? não é podemos dizer isso. mentira, é mentira. Nós temos pessoas a fazer coisas espetaculares em diversas áreas, em qualquer área, e Em não há o tudo, música valor. também, é tudo, E não é? muitas vezes essas pessoas têm valor lá fora, o que é ridículo. No próprio país não ganham valor, Exatamente. E lá fora ganham. tipo, que supostamente devia ser, porque pronto, é o teu próprio país, e lá fora, que é um mundo ainda mais vasto, conseguem ter. Portanto, isso mostra que o problema não está na qualidade, mas está na Uhum. forma como as pessoas olham para as artes, para a cultura, para tudo mesmo. Sim, Seja escritura, cinema, tudo, teatro, tudo. Cinema português. E mesmo português também, ninguém. Pá, é eu acho verdade. que é preciso valorizar mais isto, mas agora perguntas, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos mudar a mentalidade de um povo? Pois, Por um lado, com o tempo, em princípio, mas vamos esperar que o tempo mude e que salve várias pessoas que tipo, literalmente sobrevivem das artes e que neste momento exato. não conseguem Sabes, ter uma vida estável porque simplesmente, apesar de serem bons no que fazem, o seu país não lhes dá o devido voltando um valor. bocado atrás, Portanto, Força. força. eu acho que
a solução para isto tudo é mesmo na educação, não é? É formar Sim, as sim. pessoas a pensar desta forma que nós estamos a falar, não é? E de valorizarem e de próprio e mesmo quererem seguir carreira, não é? Nessas áreas, porque muitas pessoas nunca vão seguir carreira porque simplesmente é muito difícil, não é? Claro. No final de contas tens que comer, não é? Sim, sim. Pronto. E isto vai ao eu que sempre quis ir para alguma coisa dentro de cultura, ou Uhum. literatura, ou cinema, e sempre fui muito desincentivada a fazê-lo. Tanto que agora estou a tirar engenharia e não estou propriamente muito chateada. Eu gosto imenso do meu curso e tudo mais, mas às vezes fico a pensar, será que seria mais feliz ah, fazendo outra coisa? Porque eu tenho muito um medo de acordar um dia e ir trabalhar e fazer exatamente a mesma coisa que fiz no dia anterior. Pois. Eh, eh, para mim é uma ideia super assustadora. Tanto que eu, quando penso em ciência, para mim o único caminho possível é no campo da investigação, porque não há esta a rotina de acordar e fazer a mesma coisa que fizeste ontem e voltar a dormir. Assusta-me. E penso que na cultura isso não seria tanto algo que me poderia acontecer. Sim. Sabes que é giro que no fim de cada tema, de cada episódio, acho que nós colocamos sempre a questão de realmente, epá, se nós há algo que tem que mudar na educação, não é? Seja em, É, qual- acaba por ser. em Acaba qualquer sempre por tema, passar nós por aí, não batemos é? sempre naquela cena. É a É conclusão verdade. geral. É a conclusão. É, Se começarmos pelas bases, se calhar as coisas ficam melhores. ficam melhores. Ahm, e pronto, isto também levava-nos a uma grande discussão sobre o Sistema de ensino. nosso ensino e como está No errado e como qual, podia-se mudar muita coisa, no qual já sim, temos no um qual nós episódio já também, de certa falámos, né, mas forma. temos que falar muito mais sobre isso. Mas é Convidem-me engraçado outra vez para porque em esse cada episódio. tema estamos sempre a recorrer à mesma coisa e por alguma razão, não é? Por alguma Sim, razão mas é será. verdade. Sim, sim. Eu tinha mais uma pergunta, que acho que acaba por ser, acho, a pergunta mais objetiva, de certa forma, que é, ok, tu tens hábitos de leitura que são melhores do que muito provavelmente a grande maioria das pessoas da nossa idade, pelo menos. Se não, o resto da população inteira, não é? Credo. E a minha pergunta é: como é que tu, como é que tu passas de uma pessoa que não tem hábitos de leitura, pura e simplesmente não lê? Pá, se calhar lê um artigo ou um jornal, pronto, não é? Leu na escola, mas depois da escola não vai ler mais, não é? Como é que passas de uma pessoa dessas para uma pessoa que realmente lê, não sei, tu lês todos os dias, assumo, ou pelo menos todas as semanas, ou seja como for, tem um ritmo de leitura anual assim, mais denso, né? Mais elevado. O que é que tu poderias dizer a uma pessoa se fazer essa transformação? Eu não sei se é possível fazer com que alguém que não tem qualquer tipo de interesse em Uhum, leitura leia. Não sei se é possível. No entanto, o que eu costumo dizer às pessoas é que se gostam de cinema, por exemplo, que tentem ler dentro do género de cinema que gostam. Por exemplo, alguém que uhum, adora ficção científica. Vou dizer para tentarem ler ficção científica. E não vou dizer para começarem pelos clássicos de ficção científica, porque são assustadores. Por experiência própria, assustadores. Não sei se alguém claro. alguma vez tentou ler o Dune. Assustador. E são tipo 6 livros. É. ah, mas pronto, fazer pouco a pouco e não se estar a forçar, porque de facto, se não for algo que não gosta de fazer, não vai estar a fazer só por fazer. Ah, Pois. eu acho que a coisa aqui é que nós não vivemos num mundo em que a nossa única fonte de entretenimento seja a leitura. Durante muitos anos, esse foi o caso. Não tínhamos televisão, não havia música portátil, por assim dizer. Se quisesses ouvir música, tinhas de ser tu a tocar o próprio instrumento. Se quisesses ver um Sim, filme, sim. aliás, durante muito tempo nem sequer havia cinema, portanto, enfim, pronto, não, e a única fonte que havia de facto de entretenimento seria ler um livro ou
fazer agricultura, qualquer coisa. Pronto, e Uhum. ainda aí haviam outras coisas que se podia fazer. Só seria uma coisa que seria mais frequente. E nós temos de aceitar que muita gente, se calhar, não é isso que vai querer fazer. E eu não sou pessoa para estar a julgar alguém que não gosta de ler. Não gosta, não gosta. Mas se de facto é algo que ambiciona, fazer aquilo que eu disse. Ir por aquilo que já sabe que gosta, mais ou menos. Sim. Ok. Ótimo. Parece-me uma Ótima dica excelente para dica. seguir. Sim, sim, sem dúvida. Não, o que eu ia dizer, e tu tocaste muito nisso, é que nós hoje vivemos na época dos TikToks e da informação a ser bombardeada a todos os segundos, É assustador. barulhenta, flashy, tudo a acontecer ao mesmo tempo. E um livro é o completo oposto disso, É não é? maravilhoso. Acalma. É estático, de certa forma, pelo menos na sua aparência é estático, vamos antes pôr assim, se calhar. E exige concentração, exige esforço e é rewarding, mas a longo prazo, digo eu, não é? Tipo, não é um reward instantâneo, não estás ali a receber dopamina e a fazer scroll, não é? E pronto. Que livros É leram isso, vocês não é? este ano? Eu sei que isto é um bocado à toa, mas agora fiquei. Lembrei-me de perguntar isto. Eu, por acaso, vou ser sincero, eu não leio muitos non... Aliás, eu leio mais non-fiction, era o que eu ia dizer. Sim, eu este ano li mais Eu li vários non-fiction. livros de finance. Sim, sim, de finance e de... Por acaso, mentira, li um romance no início do ano que era o Amor no Tempo de Cólera. Acho que nós chegámos a falar sobre isso aqui. Falámos sobre isso, falámos da minha relação com Gabriel Garcia Marques. Sim, 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 é verdade. É Lembras-te verdade. que eu te disse sobre ele? Mas isso é outra questão já agora que tu falaste disso. Desculpa, diz? Lembras-te que eu te disse sobre a minha Diz, relação diz? com Gabriel Garcia Marques? Não me recordo, por acaso, não me recordo. Porque Conta. tu perguntaste se era um livro bom para começar, certo? Ah, sim, sim, E sim, eu disse lembro-me que bem. a minha missão com ele era começar pelos livros todos pequenos e não pelos grandes, porque tinha aberto. E eu fiz exatamente o contrário. Eu abri o 100 anos de solidão É, sim, e já me tens foi falado disso. assustador, li 10 páginas e foi tipo, eu não consigo, mas acho que já li todos os livros pequenos dele, agora posso dizer que já li, sim, e adorei todos. Uhum, E foi uma uhum. questão de me habituar à escrita dele, porque é muito estranho, mas eu adoro agora. É muito diferente, sim, 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 sim. Eu gostei bastante, mas o que eu ia dizer até é que na maioria eu leio non-fiction, não é? E o que é que acontece? Acaba por acontecer que é um tema completamente diferente, né? Eu até ia dizer, porque se calhar tu não és muito non-fiction, não é? Mas pronto, como tu Leio, disseste, na leio. verdade até lês. Hum, qual é Depende que é, muito do que digamos, a estás a tua escrever. opinião sobre non-fiction? Adoro, sou fã. Ah, para mim, é uma maneira muito mais fácil de facto, reter a informação que estou a tentar aprender. Fica muito mais presente ler um livro sobre um tópico do que estar a ver um vídeo na internet sobre o tópico. Sim, 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 sim. E não Bom, sei, eu este ano parece-me li bem. muito mais Gaspar, non-fiction. tens alguma questão? Para ser muito sincero, vou-vos aqui ser o mais sincero possível. Este ano não li um livro. Ok. Um livro. Um livro? Não li Como um livro. tentaste começar algum livro? Não. Ok. Mas posso-vos dizer o seguinte: a minha forma de ver os livros mudou muito recentemente, entre outras coisas. E estou bastante motivado para começar 2021 Yay! a talvez mudar esse aspecto na minha vida. Ahm, Até já tenho uma certa área que quero começar a ler livros, porque basicamente a minha leitura prende-se muito só com notícias ou com textos mais resumidos, um livro em concreto não. Mas isso foi algo que eu cheguei à conclusão que foi um erro meu, porque acho que tu podes tirar muito mais do livro porque em vez de tu se calhar estares a ler resumos feitos por outra pessoa, tu a partir de um livro estás a ler tu próprio e estás a tirar tu as tuas próprias conclusões. E portanto eu posso dizer que era uma pessoa com uma opinião sobre os livros muito desinteressado
e que ultimamente tenho até procurado alguns livros para começar a ler e em 2021, já que se começa um ano, quero começar o ano talvez da melhor forma, começando a ler, porque livros não faltam, bons livros não faltam e eu já tive uma altura em que lia livros, mas infelizmente perdi todo o interesse. Não sei bem explicar porquê, mas às Acontece. vezes são o tipo de livros que tu lês, às vezes és tu próprio que não estás, que ainda não te despertaste, no- ainda bem naquele sentido. Mas eu acho que nunca é tarde para ler. E esta também era um pouco disso que eu queria dizer também. Acho que nós não devemos ter vergonha de dizer que se calhar ainda não lemos ou que eu acho que vamos sempre a tempo de começar a ler, tal como vamos sempre a tempo de começar a aprender ou de nos interessar por um hobby novo. Portanto, para quem nos ouve, não é? E que nunca leu ou leu muito pouco ou durante este ano não leu nenhum livro, tal como eu, como eu não li, neste caso, ah, não é tarde. Pensem nisso, ouçam o que foi dito neste episódio e se isso vos motivar de alguma forma, excelente. Se não for, eu tenho a certeza que um dia há de chegar esse momento em que vocês sentem realmente essa vontade de ler, porque acho que é importante ler, mas também é importante gostar de ler. Acho que também ler por ler, tu não vais tirar assim grande coisa. Talvez tires um pouco, mas acho que as coisas tornam-se muito melhores quando tu realmente gostas. E quando tu realmente sentes isso e começas a ler por gosto, acho que aí é quando se junta tudo e pronto. Não tenho mais É a isso dizer. Exato. tudo, é Não, isso mas tudo, é isso Gaspar. mesmo, é isso. E pronto, não sei. Antes de terminarmos este episódio, queria mais uma vez relembrar para seguirem a Margarida nas redes. O Só se Twitter quiserem. dela. Não, não. Vocês têm mesmo que seguir, porque Sim, quem ouve senão aqui tem que seguir. Senão nós vamos à vossa casa e pronto, pronto. já se sabe como é que é. Mais não digo, mais não digo. Não, mas sigam. No Twitter é ictus_book. No Insta, ictus_pictures. E também tem um site na WordPress, não é? Sim, sim. www.ictusbookcorner.wordpress.com. Nós vamos deixar os links na descrição, neste caso do YouTube, e não sei se vai ser possível deixar no Spotify, mas acho que sim. De qualquer modo, nas nossas redes nós também em princípio vamos pôr um destaque sobre isso. E pronto, sigam-na, vale muito a pena, é uma pessoa muito interessante. Ah, e já agora, há cerca de 2 dias, lançaste uma review sobre um livro, certo? Portanto, as pessoas vão a tempo de Dois ver. dias, uma hoje. Isto está. Portanto, pessoal, vale muito a pena Agora, e enquanto não tenho nada para fazer, vão estar a sair sem fim. Por isso, se Atenção quiserem, que. se quiserem recomendações sobre livros interessantes, ou não, ou então só eu Exato. a Atenção queixar-me de que. livros, ou filmes giros, também falo disso. Portanto, já eh, sabem. eu só ia dizer que atenção que o dia de gravação não vai ser o dia de lançamento, portanto temos de ter isso sempre em conta. ah, Mas não é verdade, mas sair. seja como for, a Margarida é bastante ativa e provavelmente já lançou mais 50 reviews entretanto, não é? Nesta próxima semana. Mas No pronto, é mínimo. isso, não é? No mínimo, sim. Eu assumo que não sou a pessoa mais constante, mas tenho lá boas coisas. Tenho coisas com sentimentos também, portanto. Sim, eu acho que pode ser pouco, mas é bom, não é? E é Exato. com alma. É com alma. E é isso que E pronto, acho importa. que é isso, E não pronto, é? Pronto. É muito isso. obrigado por terem assistido a este episódio. Ah, e pronto, já sabem, é isso, mas não. É isso, mas não. Se quiserem nos seguir nas redes sociais, não se esqueçam, @é isso mas não no Instagram ou no Twitter.
E para qualquer contacto também temos o e-mail e.isso.mas.não@gmail.com. Obrigado por ouvirem.